Eu tenho aqui a espada de Santa Bárbara e vou fazer mudas. Com esta aqui eu vou fazer mais ou menos umas 4, por aí. Pode ser até mais 5, mas eu vou fazer umas 4. Vou efetuar cortes e diferentes tipos de cortes. Eu já efetuei os cortes e deixei de um dia para o outro. Deixei secar um pouco. E vocês também podem usar a canela, porque ele é um fungicida, bactericida, para evitar o apodrecimento. Pode meter a canela aqui onde você efetuou o corte. E aí fiz diferentes tipos de cortes. Essa sim é bom quando você põe na água para criar muitas raízes. Aí também, ao menos toca apenas as pontas. E aqui faz a raiz. Meti um alfinetezinho de costura. Esses, sei lá como é que se chama. Porque esse aqui é assim, tá tudo direito, para que eu não me confunda, porque eu tenho que plantar na posição do crescimento, porque se for ao contrário, ela não cresce. Então, esse alfinete, ela vai me indicar, essa é a ponta do alfinete, e me indica que eu tenho que plantar assim para baixo, né? A ponta, tá a cabeça para cima e posto para baixo. E este assim, de bico, também para criar muita, sempre para me indicar qual é o lado que eu vou plantar, tá? Esse é óbvio, né? É a primeira parte. A parte mais estreita é para baixo. E aí, então, eu vou plantar, né? Deixa sempre secar de um dia para o outro e vem plantar. Essa prática é muito eficaz. Como eu já disse, assim não apodrece. E aí, quando eu plantar, eu estou a plantar mais. O que vai crescer aqui, vai crescer uma planta, vai crescer a espada, essa é a espada de Santa Bárbara. Vai crescer a espada de São Jorge, nunca vai crescer igual, vai crescer assim. Eu aqui plantei na água, eu meti na água, estou a cultivar na hidrocultura. Podem observar, essa planta tem barras, né? Mas o que está a crescer já não tem. Está a crescer sim, nunca vai ter barra, vai crescer sempre assim mesmo. Porque eu não sei, mas é isso que acontece. Eu peguei essas plantas aqui que já tem mudas. Esta aqui já está cheia de mudas bem formadas e já está a soltar uma nova mudinha. Aqui eu só tenho uma muda, essa é a planta mãe, E as plantas que forem crescer ao redor do vaso vão ser sempre igual à planta mãe, mas se você quiser ter uma planta, multiplicar e ter uma planta igual, é só vir aqui no vaso, puxar uma, vai partir o rizoma, mas não te preocupe. Põe canela e deixa cicatrizar de um dia para o outro e passa para o novo vaso. E aí se chama divisão de torceira. E as plantas que crescerem no novo vaso vai ser igual à espada de Santa Bárbara e não de São Jorge, tá? E aí ela é uma planta rizomatosa. O rizoma é o responsável pela propagação da planta, ao redor do vaso vai sempre soltar mudinhas porque tem o rizoma. Por isso você não precisa de um vaso fundo, você precisa de um vaso de boca larga, tá? Elas são de gênero Dracena. Doutor, eram classificadas como sansevieras, mas os recentes estudos da poligenia, que é a genética com evolução, integrou as sansevieras ao gênero de Dracena. Essa aqui é a espada de Santa Bárbara, mas cientificamente ela é chamada de Dracena trifasciata, tá? Eu não costumo adubar as espadas. Elas são rústicas, não são tão exigentes quanto a adubação ao substrato. Eu deixo na janela e ela cresce assim bem, tem uma boa iluminação e cresce assim bem saudável, quanto ao substrato, eu dou um substrato preto, rico em matéria orgânica. Eu misturo com essa areia meio grossa do aquário lá dos peixes, da Casa Pet. E ponho mais areia grossa do que terra preta. E depois, o vaso tem furo de drenagem. E eu meti um paninho para quando regar a água sair, senão apodrece a planta.
Depois eu borrifo. Eu prefiro borrifo. É mais seguro. E depois eu deixo num local bem iluminado, sem bater o sol para não desidratar a planta, tá? E aí quando começar a soltar as mudinhas, eu já posso passar no dar um solzinho fraco da manhã. Você também pode fazer a muda só com areia, vai dar certo, tá? Porque, apesar de serem plantas de sol pleno, eu não posso meter a bruta no sol pleno, tá? Senão ela queima mesmo. E se estiver distante da janela, ela fica estiolada, fica feia. Ok. Então aqui exemplos de espada estiolada. Esse é São Jorge. Tá toda molenga, caída, compridona, fininha. Porque ela está distante da janela, ela precisa de muita luz. Eu até tive que meter cordas para levantar. Tu podes criar essa planta na minha sombra, mas com muita luz. Aqui eu tenho elas próximo à janela. E tem uma boa iluminação. Essa aqui é a Santa Bárbara. Essa é uma muda que cresceu com folhas bem largas. Porque ela esteve bem grudadinha à janela, com uma boa iluminação. E aqui é a Moonshine. Ela é uma planta, essa é a Moonshine ou espada prateada, como assim chamam. Ela é uma planta de folhas largas. E está a crescer também com uma boa textura. As mudinhas, essa aqui, por exemplo, essa é nova. Está a crescer assim largo, mas tem algumas tioladas, não tão quanto a espada de São Jorge que eu mostrei primeiro. Às vezes acontece que um lado apanha boa luz, outra não, ou boa iluminação. O que eu devo fazer? Movimento rotativo, vou girando o vaso. Deixo 2 dias ali para apanhar luz, outros 2 dias lá, assim sucessivamente, para que todas elas possam crescer com uma boa textura. Na água é a mesma coisa. Você tem que deixar no local bem iluminado, apesar de estar a criar na água, porque senão as folhas crescem feias, crescem estioladas, E apesar de ser uma planta de sol pleno, eu não devo meter logo no sol pleno, a bruto, porque senão elas queimam mesmo, porque elas são plantas da estufa. E o que eu devo fazer? Rustificar. Rustificar, deixo um dia, 1 hora no sol, um dia, outra hora, 2 horas no sol, outro dia, 3 horas, assim sucessivamente, para que ela possa se adaptar, tá? Ok. Gostou do conteúdo? Dê um like, por favor, comenta, inscreva-se no meu canal. Beijo, 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 beijo e foi.